Doutor, é importante. Vou fazer uma pergunta simples, o senhor pode desenrolar como o senhor bem entender. Vivemos uma epidemia de apostas no Brasil? Dá para dizer isso já? Tem gente doente, tem gente com problema e tem gente até passando de um para o outro, né? Porque instiga ali fazer de alguma maneira. Até agora que colocaram esse assunto de que, olha, não faça como segunda renda, faça por diversão e tal. Mas em algum momento tinha, eu lembro de grupos de WhatsApp, páginas de Instagram que ensinavam como ter a aposta esportiva, né? Como segunda renda. Vivemos uma epidemia. Se não controlar, a coisa vai descambar para algo muito pior, o senhor acha? Eu acredito que nós vivemos uma epidemia também com relação à questão das apostas online. Eu me lembro que esse tema, acho que até nós comentamos alguma coisa aqui nesse sentido, o tema das apostas online, das bets, ele surgiu de uma forma mais explícita no noticiário brasileiro, quando em meados do ano passado, se eu não me engano, um levantamento feito, um questionamento, na verdade, feito pela Associação Comercial de São Paulo, percebeu que havia um aumento do PIB per capita, havia um aumento de renda do brasileiro da classe média para baixo, e esse aumento não era traduzido em ganho de aquisições no varejo. Então, havia um descompasso entre aquilo que o Brasil produzia, aquilo que as pessoas tinham de emprego, tinham de trabalho, tinham de renda, e aquilo em que o varejo efetivamente vendia. Havia um descompasso histórico com relação a esse assunto. E aí que se percebeu, na época, muita gente achou até irônico isso. Imagina, né, que a apostinha do tigrinho, a apostinha do jogo, a apostinha de quantos escanteios vão ter, quem vai marcar o primeiro gol, quanto que vai ser o jogo, que isso vai desfocar o uso daquele recurso para aquisição no varejo, vai virar aposta. E era isso mesmo. E aí foram investigar um pouco mais e se percebeu que até o Bolsa Família, uma parte significativa, hoje se fala em algo da ordem de 20% a 30% dos valores recebidos do Bolsa Família são drenados para esse tipo de gasto, para esse tipo de aposta. E muitas pessoas, a gente sabe disso, isso é algo que chega a nós, se viciam nesse tipo de jogo. A gente percebe até uma coisa para a gente pensar, né? Como essas coisas pioraram. Há 50, 60 anos atrás, para uma pessoa jogar, ela tinha que romper a barreira física de sair de casa, ela tinha que romper a barreira social de ser vista entrando num lugar de jogo, lícito ou ilícito. Podia até ser o famoso bingo, né? Que as pessoas iam lá, consumiam alguma coisa e ficavam jogando. Havia uma série de barreiras que, de alguma maneira, inibiam esse tipo de comportamento. Hoje, tá aqui, ó. É a coisa mais fácil do mundo, eu sacar o meu celular, em 5 ou 6 segundos eu já estou jogando absolutamente tudo, né? É algo parecido que eu me lembro também com relação à questão da dependência química. Estava conversando com o Miguel hoje. Há 50 anos atrás, era muito mais fácil você lidar com a dificuldade de vencer a dependência química. Você tinha, no geral, você tinha o álcool, a cocaína, a maconha, né? Você tinha essas drogas. Hoje, você tem o crack, você tem droga da família K, você tem o fentanil. Como isso ficou mais difícil? Como isso ficou mais complicado? Então, eu não tenho a menor dúvida que existe uma epidemia E os preços também caíram. E os preços caindo, e a sociedade até de uma certa maneira ofertando mais o cardápio, né, mais variado de drogas. Então, assim, como isso piorou, né, do ponto de vista do desafio para as pessoas terem que superar isso. Eu não tenho a menor dúvida que existe uma epidemia de jogos online. Não tenho dúvida quanto a isso, né? Isso é um fato e que tende a piorar. E por que eu digo que tende a piorar? Pelo menos, né, num curto, médio prazo, né? Porque talvez a sociedade ainda não tenha sido devidamente alertada para o tamanho do problema e que nós estamos entrando. Só para a gente ter uma ideia aqui, a gente pode falar assim, né?
muito rapidamente aqui do seguinte. Mais ou menos, Piperno, quanto que é 0,5% do PIB? 0,5% do PIB são mais ou menos 60 bilhões de reais. 60 bilhões. 60 bilhões de reais por ano resolveria, ou pelo menos equacionaria bastante a questão orçamentária no Brasil. 60 bilhões por ano, talvez não fosse aquela maravilha toda. O Brasil não vai gastar menos com saúde e com educação, né, públicas. Pode esquecer isso, a tendência é que isso seja cada vez mais necessário e não menos necessário. Isso é um sonho, achar que vai descer um marciano num disco voador e vai mudar isso daqui. Isso não vai acontecer. E aí, a gente sabe, por exemplo, que segundo a própria indústria do álcool, o álcool paga 0,4% do PIB de imposto anual no Brasil. Entre cerveja, que tem menos teor alcoólico, e outras bebidas, a gente fala de 30% a 80% de uma carga tributária desse produto. Se você dobrar, você vai ter 0,5% a mais, ou 0,4% a mais do PIB, você já colocou 60 bilhões na economia. O cigarro paga mais ou menos 80% do PIB. Mas o cigarro, já se sabe, isso tem pesquisas nesse sentido, que para cada R$1 de lucro que essa indústria tem, nós temos R$5 de gasto no SUS. Dentro desse contexto, eu acho que cobrar 80% de imposto eu acho pouco. Eu acho que está barato até. E as bets, né, como o Fábio acabou de falar, paga algo em torno de 18%, 15%, talvez nem isso. 18% é o que 12, querem, 12%. Estão querendo 18%, né? Estão querendo 18%, sendo que o álcool paga de 30% a 80%, o cigarro paga 80%. Quer dizer, nada. Nada. Não paga nada e a questão é para ser um pouquinho. Então existe um universo muito, mas muito grande, que eu não vou nem dizer de cobrança, mas de justiça tributária, do ponto de vista de essas indústrias ressarcirem a sociedade naquilo que elas causam de danos. E aí, só para finalizar essa reflexão já um pouco mais demorada do que ela deveria Não, mas você pode falar ser, que né? nós estamos aprendendo. Do que ela deveria ser. O Fábio perguntou assim, por que né, que não se tributa, né, a questão das bets, como deveria? É uma coisa tão óbvia, né? Negócio tão óbvio. Que se tributa arroz, feijão, carne, leite, carro, né? Ainda que seja um tributo diferenciado, mas se tributa tão pouco a aposta online, esse segmento produtivo, educativo, que tanto benefício gera para a sociedade brasileira, não causa problema nenhum para ninguém, né? Mas vai abrir uma escola para você ver quanto que você vai pagar de imposto, né? E eu vou dizer, né? Infelizmente, porque tem quem queira que não seja assim. É isso. Tem quem queira, né? Porque é que o álcool dificilmente vai ter um aumento na sua carga tributária, né? Basta ver o que a indústria do álcool financiava de campanha política quando isso era lícito, quando as empresas podiam fazer esse financiamento. Existiam 2 tipos de grandes financiadores no Brasil. 3, tinha as construtoras, a JBS e a indústria do álcool. Eram os 3 grandes financiadores de campanha política no Brasil. Até parece, né, que quem é financiado pelo álcool vai querer tributar o álcool. Então, eu não tenho dúvida de que esses segmentos comerciais, eles se apoderam das representações políticas e a partir daí eles ditam as regras. Nós não percebemos isso ainda enquanto sociedade. Nós ainda não nos demos conta da barbaridade que é você ter alguém que vende morte. E essas pessoas que vendem morte, elas têm representação no espaço político, defendem os interesses disso e chamam isso de liberdade. Liberdade. Todo mundo tem o direito de se matar.
Que é isso? Vamos, todo mundo tem o direito. Para quem vende a morte, é gostoso falar que todo mundo tem o direito de se matar. Para quem vende o vício, é interessante falar que todos têm a liberdade de se viciar. E as pessoas aderem a esse discurso com muita facilidade. E a gente vê, né, Miguel? Por exemplo, né, quando tem alguma dificuldade do interesse, rapidamente se forma uma bancada da cerveja. E aí tem do PSOL até o PL. Tá todo mundo na bancada da cerveja. Mas na hora de formar uma bancada pela defesa das pessoas que sofrem com a dependência química, aí, professor, aí é um Deus nos acuda, aí vai falar moralista, não sei o quê, você quer tirar a minha cerveja, você quer tirar o meu churrasco, você quer acabar com a minha vida, quero acabar com a vida deles. Mas o cara que vende isso e ganha dinheiro com isso, esse não tira a vida de ninguém, ele defende a liberdade e a vida que segue, né? Então, assim, só existe isso, essas distorções, essas bizarrices, porque há quem defenda a existência disso.